A paz do Senhor, queridos. Que bom estar podendo me comunicar com vocês nesse tempo de angústia para muitas pessoas, nesse tempo de questionamento e de medo, de insegurança. Mas queremos compartilhar com vocês, queridos, aquilo que o Senhor tem nos dado, nos trazido conforto, como Deus tem nos trazido conforto, esperança, fé, através da sua palavra. E que o Espírito Santo de Deus esteja aqui entre nós agora, ministrando ao seu espírito, fortalecendo a você que está nos ouvindo, que está agora buscando o Senhor com questionamentos, perguntando ao Senhor por quê, por que o Senhor permite isso, por que tantas pessoas estão morrendo, por que o Senhor já não cessou essa praga, porque Tu és Deus Todo-Poderoso. Queridos, nestes momentos de luta, de caos, geralmente surgem muitos questionamentos. Mas o Deus é tão paciente, Ele é tão bondoso, Ele é um Pai amoroso e Ele está pronto a nos responder, a nos ensinar muito nesses momentos. Eu sempre penso e digo que Deus trabalha no caos. Deus trabalha no caos. E nós podemos citar várias circunstâncias na Bíblia. Nós podemos nos lembrar agora do caso do povo de Deus lá no Egito, dos hebreus, estavam numa escravidão de muitos anos, de séculos no Egito, de 430 anos no Egito, e num sofrimento, quando o faraó, por fim, querendo impedir que o povo de Deus crescesse ali, se tornasse um povo forte contra eles, ele manda que o povo, os egípcios, matassem a todo menino, jogassem no rio. E vocês podem imaginar o sofrimento das famílias, dos pais, das mães principalmente, a angústia, o medo, a dor que estava ali. Era um caos total. E de repente, no meio daquele caos, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, chamada Joquebede, ela tem um filho, seu filho, um bebê muito lindo, ela olha para aquele bebê tão bonito. A Bíblia diz assim que ela olha para aquela criança, era uma criança muito bonita, e ela resolve poupar a vida daquela criança, ela guarda, ela protege aquela criança durante 3 meses para que ninguém o ouvisse chorar. Mas ele já com 3 meses já chorava mais alto, então já era impossível impedir que alguém ouvisse o choro dele. E eu creio, queridos, que ela não foi simplesmente porque aquela criança era bonita que ela achava que Deus tinha alguma coisa para aquela criança. Eu creio que a tradução não é completa, mas eu creio que Deus falou alguma coisa no coração daquela mulher. Eu creio que Deus trouxe uma revelação que Deus iria usar aquela criança para algo muito grande. E no meio daquele caos, de todo medo, de todo terror, toda tristeza, todo choro, ela pega aquela criança, ela põe no cestinho, não vou entrar em detalhes, e ela põe aquela criança no rio Nilo, no lugar perto onde a princesa, a filha do faraó, tomava banho. E a sua irmã mais velha, né, a menina, a irmã desse bebê, ela ficou ali na beira do rio, olhando, vendo o que iria acontecer com aquela criança. E no fim da história, resumindo, a filha do faraó pega aquela criança para criar, mas aquela menina se levanta ali, aquela menina chamada Miriam, levanta e diz: a senhora quer que eu arranje uma ama para cuidar desta criança? E aquela criança é devolvida para a mãe, Joquebede, né? E ela é cuidada pela própria mãe até ela se tornar um menino grande, desmamado. E eu creio que foi um tempo muito bom, porque durante aquele tempo eu tenho certeza que ela pôde ensinar aquela criança tudo sobre o seu povo, sobre as promessas de Deus, porque nós vemos mais tarde aquele menino que passou a se chamar Moisés, a princesa lhe deu o nome de Moisés, porque foi tirado das águas. Ele sabia quem era o seu povo, de onde ele vinha, ele sabia das promessas de Deus, mesmo depois quando ele já estava mais idoso. E, queridos, nós vemos que aquele ato daquela mulher, ato de fé, ato de bravura, no meio de um caos tremendo, resultou no livramento daquele povo, no resgate daquele povo. Aquele bebê ali preservado pela sua mãe se tornou o grande libertador, Moisés, aquele homem, um dos mais famosos para o povo hebreu, um dos mais importantes, né? Se tornou o maior líder do povo de Israel, livrando aquele povo daquela escravidão de tantos e tantos anos. No meio do caos, uma pessoa ousou crer, ousou proteger e preservar o seu filho quando todas as outras crianças do sexo masculino estavam sendo mortas. E nós vemos também, queridos,
Davi, no meio de caos também, quando ele foi ungido para ser rei muito novo, e quando o rei Saul, ele descobriu que Deus já tinha ungido Davi como rei, e ele se enche de inveja e ele quer matar Davi. Então Davi passa a viver uma vida atribulada, no meio das covas, dos desertos, não podia mais aparecer porque estava sendo perseguido por um exército. E Davi, no meio de todo aquele caos, ele tinha sempre a mão de Deus. E às vezes quando nós olhamos para o caos, nós pensamos, é o fim, é a destruição da minha vida, tudo acabou, o que eu vou fazer? Acabou tudo, Deus se esqueceu de mim, Deus não quer saber de mim mais. Mas ali Deus estava preparando o guerreiro Davi, Deus estava preparando o líder Davi, porque se juntaram a ele 400 homens, ele tinha um pequeno exército de 400 homens, mais tarde se tornou 600 e cresceu. E no final da história nós vemos que alguns daqueles homens permaneceram com ele até o fim e alguns deles se tornaram valentes de Davi, são chamados valentes de Davi, homens guerreiros, e que antes eram homens infelizes, revoltados, homens cheios de problemas, né? Endividados, a Bíblia diz, eram uma ralé, nós chamaríamos assim, né? E se tornaram homens guerreiros, companheiros de Davi, e Deus deu aquele grupo para ele, e Davi se tornou um líder daquele exército que ficou com ele e permaneceu com ele. Queridos, sabe, nós estamos vivendo um caos, nós estamos vivendo uma situação semelhante à qual nós nunca vivemos aqui no Brasil, mas nós precisamos estar nos voltando a toda a história da humanidade, a história de Deus com o ser humano, como o agir de Deus conosco, como Deus tem agido e que Deus trabalha no caos. Deus trabalha no caos. É no caos que Deus manifesta a sua glória, é no caos que Deus manifesta o seu poder, é no caos que Deus manifesta a sua soberania, é no caos que Deus nos ensina grandes lições, que nós crescemos em fé, em conhecimento de Deus, nosso caráter é tratado. E se nós tivéssemos essa convicção, nós estaríamos dando graças a Deus, porque quando lemos os Salmos, queridos, estava comentando aqui com o Luiz sobre os Salmos, eu estava meditando esses dias, e o primeiro salmo que Deus me deu nessa crise agora foi o Salmo 91, como muitas pessoas têm citado esse salmo, né? Foi o primeiro salmo que Deus me deu. Foi o Salmo 91, mas eu estava lendo outros salmos, né? Eu estava vendo aquela palavra linda de um salmo que diz assim: todas as minhas fontes são em ti, tudo que eu preciso vem de Deus, né? Então, queridos, quantos salmos lindos, quando você começa a ler esses salmos de Davi, nos seus sofrimentos, nas suas lutas, nas perseguições, nas traições, nas infidelidades, ele está glorificando a Deus, louvando a Deus. Ele, é claro que ele clama, ele chora, né, diante de Deus e às vezes até questiona, mas ele tem uma fé inabalável, uma confiança tremenda em Deus. E eu estava comentando com o Luiz exatamente isso. Eu acho que ele nunca imaginou, nunca pôde imaginar a extensão de bênçãos que esses salmos trouxeram na história da humanidade. Eu mesmo tenho sido grandemente abençoada através dos salmos. Eu nunca deixo de ler os salmos. Já li a Bíblia não sei quantas vezes, porque eu começo, termino, depois começo de novo e eu leio o Velho Testamento juntamente com o Novo e um Salmo. Então, o Velho Testamento, o Novo e um Salmo. Então, os Salmos eu estou lendo constantemente também. E quantas vezes o Senhor tem usado a sua palavra, os Salmos, para me confortar, me fortalecer, me dar direção. Então, realmente Deus quer trabalhar na nossa vida em todo o tempo, mas no caos é muito forte o trabalhar de Deus em nós. Nós não podemos ter os nossos olhos postos naquilo que é visível, né? Porque o que é visível é perecível, é da terra, vai passar, mas o que é invisível é eterno. Então, nesses momentos de incertezas, de lutas, de tristeza, de medo, nós devemos estar olhando para a nossa fonte, né? Deus é fonte, Deus é aquela fonte que nunca secará. Ele é fonte, quando ele diz aqui todas as nossas fontes são em ti,
Deus é fonte de amor, fonte de paz, fonte de graça, fonte de poder, fonte de alegria, né? A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. E realmente, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, sempre. Isso em prisão, em perseguição, no meio de prisões e perseguições. Sabe, e nós vemos Deus agindo no caos ali com os discípulos também no Novo Testamento, são perseguidos, né, são presos, são espancados, né, apanham na prisão, né, alguns sendo mortos. Aliás, Estevão, né, foi o primeiro mártir, o Tiago, também outro mártir do Evangelho, alguns morrendo por causa do Evangelho, mas naquele caos Deus está levantando uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja fiel, uma igreja que se alegrava nele, uma igreja que crescia, crescia e crescia e vem crescendo até hoje, né? Então nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias, nós temos que ter os nossos olhos espirituais voltados para Deus, para o agir de Deus. Nós gostamos muito de dizer, Deus é Deus do impossível, Deus é Deus de maravilhas, Deus é Deus fiel. Nós estamos sempre repetindo isso, mas nos momentos de desafios, muitas vezes, nós preferimos crer naquilo que estamos vendo. Queridos, vamos lembrar disso, que todas as nossas fontes estão em Deus. Se você precisa, neste momento de fé, busque na palavra de Deus, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que ele habita em nós para nos guiar na verdade, nos confortar, nos fortalecer, nos sustentar, nos ensinar. Nesse tempo agora, você agora tem que ficar em casa, nós estamos presos em nossas casas, né? Mas é um tempo bom, é gostoso, por outro lado é gostoso, porque nós vamos ter um tempo maior com Deus, com nossos familiares, tempo para descansar um pouco da correria, das lutas do dia a dia, porque somos muito ativistas e nossas atividades muitas vezes nos roubam de nós aquele tempo que deveríamos ter com Deus para que nós fôssemos acalmados, fôssemos fortalecidos, fôssemos ensinados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em nós e ele quer nos dar muito mais, ele quer fazer em nossa vida uma obra muito maior do que ele tem feito. Nós temos impedido o agir do Espírito Santo em nós porque nós temos sido muito ativistas. Nós não temos tempo para Deus, nós não temos tido tempo para pararmos na presença do Senhor e ouvir o Espírito de Deus. Quantas pessoas que se dizem cristãs nunca tiveram a experiência de ouvir o Espírito de Deus falando ao seu espírito, né? Então, nesse tempo agora, fique calmo na presença do Senhor e ouça o Espírito de Deus confortar, consolar o seu coração, né? Esses salmos maravilhosos deste Davi, salmos de Moisés, salmos de Asaf, de outros salmos maravilhosos, de pessoas que estavam enfrentando batalhas, lutas, perseguições, injustiças, infidelidades, todo tipo de lutas, mas e escreveram coisas tão lindas, palavras de fé, palavras de confiança nesse Deus maravilhoso, que nos edificam tanto. Então, nesses momentos, realmente são momentos que Deus usa para nos dar um crescimento muito especial. Queridos, o projeto de Deus para a sua vida, para a nossa vida, é glorioso demais, é grandioso demais. E nós temos tido uma visão muito tacanha, muito pequena. Nós não temos realmente desejado que o projeto de Deus em nós se realize. Nós não temos permitido, nós temos impedido com a nossa incredulidade, nossa falta de tempo, nossa falta de valorizar nossa vida espiritual. Nós não temos buscado aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante para nós. E quando chega a tribulação, nós não estamos preparados para elas. Queridos, Deus sabe todas as coisas, o que Deus quer fazer em nós e quer trazer para nós. Ele sabe quais são os momentos que nós teremos que enfrentar, o que nós temos que enfrentar. Jesus disse, Jesus avisou para todos nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que Jesus venceu o mundo? Ele andava com Deus, ele andava na presença de Deus, né? Ele disse, Deus, o Pai está sempre comigo, porque eu faço o que lhe agrada. E nós muitas vezes não temos agradado a Deus, porque temos desprezado o mover de Deus em nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida, os projetos de Deus para nós, e temos corrido atrás de coisas que são passageiras, que vão ficar aqui, e temos desprezado as coisas que realmente têm valor eterno.
Então, nesses momentos agora, são momentos que Deus nos dá para repensarmos a nossa fé, repensarmos nossa situação com Deus, repensarmos nosso relacionamento com Deus, se nós realmente estamos vivendo em obediência, em fé, dependência de Deus. Sabe, quando eu estava pensando há 2 dias atrás, ou foi ontem, queridos, eu estava pensando na nossa insuficiência, como nós somos pequenos, como nós somos frágeis. Um vírus que não é visto a olho nu, algo tão pequeno, pode nos matar, como já está matando a muita gente. Quer dizer, e o homem tem a ousadia, tem a prepotência de achar que ele não precisa de Deus, que não precisa de Deus, que ele é autossuficiente, que ele é o todo-poderoso, que ele faz isso, eu faço aquilo, né? Eu posso, eu tenho que confiar em mim, eu tenho que ter fé em mim, né? Queridos, nesse momento, são momentos muito bons para repensarmos também qual é a fonte de onde precisamos adquirir a força para as lutas de cada dia. Essa fonte é Deus. O poder vem de Deus. O poder, Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Queridos, e sereis minhas testemunhas. Queridos, nós precisamos testemunhar nesses dias difíceis que há um poder que nos dá vitória em toda e qualquer circunstância. Queridos, neste momento, Deus quer usar a sua igreja, os seus filhos, o seu povo. Deus quer nos usar para confortar aqueles que não conhecem ainda o poder de Deus, a graça de Deus, para sermos instrumentos de salvação, de restauração, de bênção, de conforto, através das nossas orações, de orarmos por todos que sofrem, de orarmos por todos que estão pagando um preço alto pela cura, pela salvação física das pessoas, médicos, os que trabalham em hospitais, enfermeiras, os que limpam os hospitais, aqueles que estão trabalhando para que as nações não caiam em caos, né? Então, queridos, a igreja precisa estar firme, forte em Cristo, recebendo esse poder, bebendo nesta fonte de poder, que é Deus, através do seu Espírito que em nós habita. Deus é fonte de graça, de amor, de paz, queridos, para que nós não estejamos entrando em depressão, em angústia, em ansiedade absurda, né? Ontem à noite eu comecei a pensar, né, desse problema, quantas pessoas morrendo e tal, porque eles ficam o tempo todo, você não tem um minuto que você não está ouvindo no perigo que é esta gripe, né? Então, e que tipo de morte as pessoas estão dando. De repente você fica ansiosa, você começa a ficar ansioso. Você, meu Deus, nós não podemos ser envolvidos por isso. Nós temos que estar envolvidos nestes momentos difíceis, nesses dias difíceis, envolvidos pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela graça, pelo poder de Deus, pelo cuidado de Deus, pela certeza do cuidado de Deus. O Salmo 91 é maravilhoso, muitas pessoas estão lendo, relendo e declarando o Salmo 91. Mas leia, comece a ver, leia a história dos heróis da Bíblia, os verdadeiros heróis, né? As pessoas gostam tanto dos heróis aqui que são criados pelo homem, né? Batman, He-Man, Spider-Man, mas os verdadeiros heróis são aqueles que lutaram e venceram, foram triunfantes, mas num poder sobrenatural, verdadeiro, o poder de Deus que foi derramado sobre eles para superarem as adversidades do tempo em que eles viveram, né? E nós temos tantas mulheres, homens de Deus que realmente são exemplo para nós de superação, que venceram porque conheceram esse Deus, que tinham comunhão com esse Deus, creram nesse Deus poderoso, cujos olhos estão atentos a nós. Os olhos de Deus estão sobre nós. E neste momento, é o momento de nós termos também nesses dias a revelação do grande amor de Deus para conosco. Às vezes eu pergunto a Deus por que Ele nos ama tanto. E eu tenho pedido a Deus, Senhor, me revela este amor, me revela mais. Porque eu me lembro que alguns anos atrás eu pedi que Deus me revelasse o seu amor, trouxesse uma revelação para mim do seu amor, meu espírito. E Deus me levou ao Velho Testamento, e eu achei interessante, mas no Velho Testamento eu sempre dizia que o Deus do Velho Testamento era diferente de Jesus, o Deus do Novo Testamento. Mas Deus me trouxe uma revelação do grande amor dele, da paciência, da longanimidade, do cuidado que ele tinha para aquele povo rebelde, que falhava com Deus o tempo todo, mas Deus sempre com promessas maravilhosas, manifestando o seu amor, declarando o seu amor para aquele povo. Foi uma revelação linda, mas eu continuo pedindo, eu quero mais.
Eu quero mais revelação deste amor, porque realmente não dá para nós entendermos a grandeza deste amor, porque nós somos limitados no nosso amor, né, queridos? E que nesses dias de angústia, que esse amor de Deus flua, seja derramado, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Ele é fonte, nós estamos dizendo, todas as minhas fontes estão em ti. A Deus é fonte de amor, a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então ele já é derramado, ele não é pingado. Deus não dá nada com medida, Ele dá em abundância. Então que nós estejamos cheios do amor de Deus para interceder, queridos, orar, clamar em favor dos que sofrem, em favor daqueles que estão trabalhando, investindo as suas vidas e alguns perdendo as suas vidas, alguns médicos já morreram, em favor da humanidade. Que nós superemos, né, essas pessoas que às vezes nem têm conhecimento de Deus, mas estão manifestando um amor maior do que nós que dizemos que conhecemos a Deus. Vamos manifestar esse amor através da intercessão, de interceder, de orar, de clamar, de abençoar aqueles que estão lutando, que estão manifestando o amor também pelos outros. Querido, vamos manifestar que a paz de Deus está em nosso coração. Não vamos entrar em pânico, não vamos entrar em desespero, não vamos murmurar contra Deus, não vamos duvidar do amor, da bondade, da justiça, da benignidade de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Vamos lembrar, se você é um leitor da Bíblia, e deveria ser, porque a Bíblia é manual de vida, é Deus falando conosco. Essa palavra nos fortalece, nos cura, nos restaura, nos guia. Então, se você conhece a palavra, esteja com ela no seu coração, lembrando, deixe que o Espírito de Deus trabalhe em você, revelando esse Deus que cura, que liberta, que trabalha no caos, que trabalha no tempo de paz, no tempo de lutas, em todo o tempo Ele está trabalhando para nós, mas também em nós, para que nós cresçamos até chegarmos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, à estatura de varão perfeito. Deixe o Espírito de Deus trabalhar em você. É para isso que Ele habita em você, é para isso que existe a palavra de Deus, é para isso que Deus tem derramado tantas bênçãos sobre nós, tem nos dado tudo o que precisamos para chegarmos lá, chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. A estatura de varão perfeito, a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo. Este é o projeto de Deus para a sua vida. E nada, absolutamente, pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Os planos de Deus são perfeitos. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Por isso, mesmo que o inimigo muitas vezes mande o caos, mas Deus trabalha no caos e Deus faz coisas grandiosas e gloriosas no meio do caos, naqueles que creem. Neste momento, queridos, aproveite para pensar na sua fé, no nível de fé que você tem. Nós precisamos crescer em fé, crescer no amor, crescer na graça e no conhecimento de Deus. E este momento é propício para crescermos em tudo aquilo que está nos faltando. E Deus, o Espírito Santo de Deus vai revelar a você quais são as suas carências agora, verdadeira necessidade neste momento, para que você passe por esse tempo com fé, com firmeza, louvando o Senhor, como os salmos, quantos louvores a Deus. São louvores, muitas vezes, escritos no meio da luta, né? Em me vindo temor, né? Hei de confiar em Deus, né? Em me vindo temor, hei de confiar em Deus. Nesse Deus que eu conheço, nesse Deus em quem confio, nesse Deus que tem demonstrado o seu amor por mim, né? E espero que você aproveite esse tempo para conhecer esse Deus, para realmente fazer uma checagem na sua vida espiritual, no nível de fé que você tem, de amor, de graça, né? Isso, de conhecimento, para que você reconheça as suas verdadeiras necessidades e comece a buscar o suprimento delas na fonte certa que é Deus. Deus é uma fonte inesgotável, não é isso? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando a você, que o Espírito Santo de Deus esteja fortalecendo a todos, que o Espírito Santo de Deus esteja convencendo o nosso povo, o povo brasileiro, da necessidade de salvação, que venha o reino de Deus sobre o Brasil, que a vontade de Deus seja feita nesse Brasil, sobre o povo brasileiro. Que Deus abençoe o nosso presidente, seus ministros, seus auxiliares. Que Deus abençoe aqueles políticos que estão no governo, foram levantados, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. Que eles sejam cheios do temor de Deus, que eles reconheçam que sem Deus eles nada podem fazer,
que todas as nossas fontes são em Deus e que eles busquem a graça, o poder e a sabedoria de Deus, sejam cheios do temor de Deus, porque todos vão dar conta de Deus do que fizeram, com as oportunidades que Deus deu a eles e a honra de serem úteis nesta nação, neste país tão lindo que é o nosso Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus sare a nossa nação, sare a nossa terra, que Deus liberte o nosso país de toda maldição, de tudo que é coisa ruim nesta nação, que Deus esteja curando, que Deus esteja fortalecendo a sua igreja, nos enchendo da glória, da graça, do amor e do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe o seu lar, sua casa, sua família. Que Deus nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só mais uma lembrança, queridos. Este é o canal da Igreja Evangélica do Cordeiro de Deus. Inscreva-se nele. Se você gostou dessa mensagem, se ela foi bênção em sua vida, compartilha. Compartilhe com seus amigos, aquelas pessoas que você sente que serão abençoadas através dessa mensagem. E Deus continue sempre a abençoar você e fazer de você um instrumento de bênção em suas mãos.